Pai, te damos graças por teu Filho Jesus Cristo, Senhor. O teu dom gratuito. Bendito seja, Senhor. Só o Senhor pode nos revelar mais e mais dessa pessoa do Senhor Jesus. E o Senhor não quer fazer a nós de forma teórica, mas em realidade, Senhor. Para isso o Senhor Jesus foi entronizado e derramou o Espírito Santo, Senhor, para que a gente possa tocar essa realidade espiritual desse momento, Senhor. Então pedimos ao Espírito Santo que Tu guardes as nossas mentes, a nossa alma, os nossos sentimentos, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Que nos guarde esse momento, para que adequadamente possamos adorar o Senhor, louvá-lo, agradecê-lo e conhecer um pouco mais dessa pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então pedimos a Ti, ó tão doce Espírito, que nos ajude a nossa fraqueza, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, de tempo em tempo é sempre bom nós lembrarmos um pouco mais, lembrarmos sobre esse momento que vamos participar aqui na mesa do Senhor. Se vocês se lembram, Jesus, quando ele terminou todo aquele antigo pacto, né, onde ele comeu aquela Páscoa com os seus discípulos, depois da Páscoa, ele tomou aquele pão, tomou aquele cálice e falou acerca da memória dele. Mas ele realmente estava nos transportando de uma aliança para outra aliança. Mas se vocês se lembram, o Senhor Jesus chamou somente os 12 discípulos. Ele não chamou toda a multidão para aquele momento. Por quê? Porque o Senhor é muito prudente com as suas coisas, porque Ele é santo. Então, naquele momento, Ele chamou os 12 para compartilhar com eles, e nós temos, de uma certa forma, meditado com os irmãos em João 13, 14, 15 e 16, queremos com o tempo, né, nas oportunidades que nós tivermos, e nós já compartilhamos isso com os irmãos, que João ele não fala acerca do pão e do cálice em si, mas ele trata todo aquele momento da mesa. Então, para nós, é muito importante tocarmos cada ponto daquele a qual o Senhor ensinou os seus discípulos. Então, o Senhor ele foi muito sério com esse momento. Se o Senhor tratasse esse momento como uma coisa simples, Ele teria chamado toda aquela multidão, né, para que estivesse junto com Ele naquele momento. Esse era o desejo do coração dele, porque Ele queria que toda a igreja tocasse e participasse desse momento. Mas Ele preparou aqueles 12, né, apesar de só terem 11 ali com o coração voltado para o Senhor, porque um deles era o diabo, como Jesus disse. Naquele momento foi revelado também, né, o traidor. Mas é muito bom nós atentarmos para isso, para esse temor que nós devemos ter para as coisas de Deus, a reverência que nós devemos ter para as coisas do Senhor, né? Então, mesmo quando no princípio da igreja, quando a igreja, os apóstolos participaram a igreja disso, porque era o coração do Senhor, com muito temor eles faziam isso, nós sabemos que em pouco tempo a igreja de Coríntios, ela tornou aquilo uma coisa banal. Essa mesa do Senhor uma coisa banal. Então, a maioria das vezes nós usamos esse texto de Coríntios 11 para falar acerca da ceia, né? A maioria dos irmãos, as igrejas usam esse texto. Mas o contexto dele era que Paulo estava repreendendo os irmãos de Coríntios acerca da maneira como eles estavam se portando diante da mesa do Senhor. Então eu queria ler para os irmãos, em Coríntios 11, para nós lembrarmos disso, porque eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, todo aquele que crê no Senhor, que foi salvo,
que o Senhor é a sua vida, ele pode participar do pão e do cálice. Mas como Paulo fala aqui, se você ainda não tem compreensão disso, se você não compreende o que isso representa, né? Então, ore ao Senhor. Com a continuação das reuniões, o Senhor vai se revelar cada vez mais a você através da mesa, porque esse é o propósito, né? Falar acerca do seu pão, do seu corpo partido, do pão partido, do seu corpo partido, do cálice, do seu sangue derramado. Mas se você quiser uma ajuda também, tem os irmãos aqui que você pode se aproximar, né? Pedir aos irmãos uma ajuda, que te ajude nessa palavra, e com toda certeza os irmãos aqui terão muita alegria de compartilhar isso com você. Mas veja o que o apóstolo Paulo trata aqui em Coríntios 11, ele está repreendendo a igreja, porque eles estavam se reunindo para pior e não para melhor. E essa reunião que eles estavam fazendo para pior, se portando de maneira inadequada diante da mesa do Senhor, isso estava trazendo para eles fraqueza espiritual, porque se você não toca aqui, é o contrário, a realidade espiritual é para nos fortalecermos no Senhor. Então, trazendo fraqueza espiritual, trazendo enfermidade física e trazendo até morte. E vocês vejam aqui, a expressão é para pessoas que eram filhos de Deus, porque a expressão morte aqui é dormir em Cristo, né? Então vamos ler aqui do texto 23, vamos ler até o verso 29. Só a palavra nos fala e fala ao nosso coração, né? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o propósito da mesa do Senhor. Portanto, qualquer que comer o pão, é esse pão físico mesmo, ou beber o cálice do Senhor, porque esse pão, como nós temos aprendido do Senhor, ele é o corpo de Cristo, né? Não uma transubstanciação, nem uma consubstanciação, mas é uma realidade espiritual. Então, por isso que a palavra fala aqui acerca do corpo e do sangue do Senhor. Você vai ver logo em seguida. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, é o verso 27, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, veja que é algo precioso, irmão, não é o nosso cálice, é o cálice do Senhor. Quando alguém está servindo o cálice aqui, ele está no lugar do Senhor. O Senhor servindo esse cálice para nós. O Senhor convidando você a participar da sua mesa. E aí diz assim: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que é indignamente? Logo em seguida vai falar. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então se torna, em vez de se tornar algo real para você, algo que te fortaleça, né? Algo que te aproxima mais do Senhor, traz revelação, é ao contrário. Ele vai trazer condenação. Então no verso 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber deste cálice. Então é você e o Senhor. Tudo que não é de fé é pecado. E aí diz assim: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto,
há entre vós muito fracos e doentes e muitos que dormem. Aqui é morte física realmente. Então esse momento, irmãos, não é um momento qualquer. É um momento que nós devemos estar com temor diante do Senhor. Temor não é medo, temor é reverência, né? Temor é compreensão clara. O Senhor é simples, né? Mas o Senhor é santo. O Senhor, se é algo que o Senhor tocou, nós podemos pegar as coisas do Senhor e transformar ela em coisas banais. Mas o Senhor jamais vai tocar em alguma coisa que Ele vai tornar aquilo banal para Ele. Aquilo é santo para Ele. Aquilo é muito sério para Ele. Por isso que o Senhor chamou os 12, tratou com os 12, ensinou os 12, para que eles pudessem depois compartilhar com cada irmão, e cada irmão pudesse se portar de maneira digna diante da mesa do Senhor. Então, qualquer um de nós somos convidados. Mas você precisa estar, como a palavra nos fala aqui, com total compreensão do que você está fazendo. Por fé, por revelação, por compreensão. Amém? Louvado seja. Então, não somos nós que vamos julgar você. Somos nós que vamos dizer assim, não, você não pode participar. Aqui está dizendo, cada um de nós tem que examinar a si mesmo, né? Então é você e o Senhor. E aí, você coma desse pão e beba desse cálice, e isso vai trazer alegria ao teu coração e alegria ao coração do Senhor. Mas se for indignamente, com toda certeza o Senhor vai se entristecer. Amém? Amém. Vamos olhar em João capítulo 13, irmãos. Irmão, por favor. Louvado seja o nosso Senhor. Irmãos, da última vez que nós compartilhamos algo com os irmãos aqui, nós falamos acerca do vitupério de Cristo, né? Da vergonha de Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? Tudo o que Ele passou, e essa vergonha se iniciou desde lá antes da fundação do mundo, quando Ele, naquele conselho divino, né? E na presciência de Deus, naquela necessidade de salvação, o Senhor se colocou como o Cordeiro de Deus. Como diz Apocalipse, que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. E depois nós vemos desde o nascimento de Jesus, aquele vitupério que se consumou ali na cruz do Calvário, né? Onde Ele confessou que Ele nem homem era, que Ele era um verme. Mas eu queria tocar algo compartilhar algo com os irmãos nessa manhã, um pouco mais acerca da humildade do Senhor. É fato que, irmãos, nós falamos aqui de uma maneira muito pequena, irmãos. O Santo Espírito tem que nos ajudar de maneira grandiosa para que a gente possa tocar pelo menos uma porcentagem tão pequena dessa humildade do Senhor, né? Que é algo do caráter da santidade dele. Homens que estão, né, que no pecado, né, trouxe toda ao contrário daquilo que o Senhor é, né, que é a exaltação, né? O pecado mostra a soberba, a exaltação do homem que já existia em Satanás, né, querendo ser como Deus. Então, a gente vem dessa situação de pecado, e a partir da regeneração o Senhor começa a tratar conosco e começa a fazer a gente gozar um pouco desse caráter de Cristo, né? Acerca da humildade dele. Mas aqui no capítulo 13, vamos ver a partir do verso 4, diz o seguinte: 13:4 de João. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos
e a enxugá-los com a toalha com que ele estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, mas o compreenderá depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair, e foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes e voltou para a mesa e perguntou: Entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade, verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Então, quando nós falamos acerca de humildade, irmãos, o ensino aqui é fato que o Senhor está nos ensinando algo, mas não é nisso que nós queremos tocar no momento, porque não diz respeito à mesa. É fato que tem um ensinamento do Senhor aqui acerca de nós lavarmos os pés uns dos outros. Mas a bênção, né, é que o Senhor tem nos lavado. Nós somos lavados. Nós somos lavados pelo Senhor, pela água da palavra, né? O Senhor tem lavado os nossos pés, que é a maneira como nós andamos. Mas algo, irmãos, maravilhoso que nós devemos tocar aqui é acerca da humildade do Senhor. A humildade. Quando nós falamos em humildade, sempre da pessoa do Senhor, sempre faz menção acerca da maneira como Jesus nasceu, na manjedoura, né? Como ele não ostentou riquezas. Mas a humildade nós vemos realmente, irmãos, quando alguém tem alguma coisa e ele vive não ostentando aquilo, não manifestando aquilo, né? E aonde nós podemos tocar isso é voltando novamente àquele texto de Filipenses capítulo 2. Vamos lá para Filipenses capítulo 2. Aqui, amados, é que a gente consegue, com a ajuda do Espírito Santo, tocar um pouco dessa humildade do Senhor, né? Isso não é uma humildade fingida, irmãos. Ele realmente pegou aquela bacia e aquela toalha e lavou os pés dos discípulos. O Senhor também tem feito isso com você e comigo, irmãos. Lavado os nossos pés. Ele tem feito isso. Então, tudo que nós conhecemos do Senhor, desse Rei dos Reis, a qual nós estamos agora, diante dele, diante da sua mesa, toda a manifestação dele, irmãos, é nesse caráter santo dele de humildade. Porque, pense bem, qual é o Deus que desce do céu e se faz homem, e habita no meio de nós, e se faz servo? Então é o que nos fala aqui em Filipenses capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 5. Diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo na forma de Deus,
onde toda a sua criatura, os céus, os anjos, o adoram, o louvam, ele sendo em forma de Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Isso é que é um coração humilde, irmãos. Quando o Senhor falou que ele tem um coração manso e humilde, né, ele estava falando com verdade. Com verdade. Porque todo o seu andar dá testemunho dessa humildade do Senhor. Lembra que os discípulos que andavam com ele não tinham em nada essa humildade. Quando aconteceu aquele impedimento dele passar naquela cidade, João chegou para ele e falou: Senhor, o Senhor quer que nós façamos como Elias, que desça fogo do céu e consuma esse povo? O Senhor disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque o coração do Senhor era humilde, era manso. Então todo o caminhar do Senhor, a gente vê, ele estava em forma de Deus, sendo em forma de Deus, porque ele era 100% Deus. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, a palavra diz aqui, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Isso, irmãos, é realidade de humildade. Porque você pode tocar o Senhor e ver que isso é humildade. Não era uma falsa humildade, mas era uma humildade verdadeira. Nós vamos só ler depois um texto e os irmãos vão ver essa humildade do Senhor manifesta de uma maneira tão preciosa, né? Fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele mesmo, irmãos, tomou esse caráter da santidade dele, de humildade. E ele andou todo o tempo nessa terra com essa humildade. Todo o tempo. A maneira dele agir, a maneira dele expressar, o lugar que ele ia, o lugar que ele se assentava. Ele nunca se assentava nas primeiras cadeiras. Ele procurava os mais pobres, os mais simples. A vida do Senhor é um testemunho desse caráter da santidade do Senhor. Então ele diz aqui, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência é outro testemunho da humildade. Porque ele em si mesmo tinha toda a condição de se manifestar como Deus em qualquer momento. Mas em todo o tempo, ele se portou como homem. E se humilhou realmente. Não apenas porque um homem, ele podia ser um homem entre os homens, alguém reconhecido, alguém exaltado. Não é? Entre os homens mesmo. Mas ele se tornou opróbrio. Ele se tornou o menor dos homens, a ponto de tomar aquela toalha, tomar aquela bacia e lavar os nossos pés, lavar os pés dos discípulos. Agora eu queria tocar com os irmãos um pouquinho nesse caráter do Senhor, lá em Marcos 8, para nós, e deixar que o Espírito Santo nos fale um pouco mais acerca desse caráter do Senhor. No capítulo 8, nós vamos ler do verso 22 ao verso 30. Mas são duas passagens e aqui nós podemos tirar algumas coisas sobre esse caráter do Senhor. No verso 22 diz assim: chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. Então,
os irmãos vejam esse caráter do Senhor. Irmãos, qual é o homem que não quer plateia, que não quer ser visto, que não quer ser notado, né? Você pode ver como o Senhor trabalha no nosso coração isso, acerca de nos preparar para sermos vasos úteis ao Senhor. Como desejamos glória, como desejamos ser notados, como desejamos ter atenção, né? Aqui mesmo entre nós, né? Saí de lá, nenhum irmão deu atenção. O Senhor não buscava atenção. Isso faz parte do caráter, da humildade dele. E você veja bem, irmãos, desde o princípio da atitude do Senhor até o final, mostra esse caráter do Senhor. Primeiro, irmãos, ele não pegou aquele homem cego simplesmente, tinha tantos cegos, mas você pode ver que cada um que o Senhor curou, a palavra diz que ele é um Deus de perto e um Deus de longe. Ele fez uma cura também quando aquele pai veio pedir acerca do seu filho. Ele falou, vai, teu filho está curado. Ele fez uma obra distante, apesar que não era distante, porque o pai estava ali, né? Quem gozou daquilo foi distante. Mas, irmãos, o Senhor atendia e dava atenção pessoal para cada pessoa. Podia estar aquela balbúrdia toda. E isso é maravilhoso, irmãos, para nós. Porque o Senhor não te trata como mais um, mas Ele te trata como uma pessoa especial para Ele. Pessoalmente. E isso é o caráter da humildade do Senhor. Qualquer pessoa um pouco mais conhecida, a gente já vê que de uma certa forma trata as pessoas de uma forma diferente, né? Ele não, ao contrário. Pegou aquele cego pela mão, irmãos. O cego, ajudou o cego a andar. Levou ele para fora da aldeia, porque ele não queria que as pessoas vissem aquilo. Queria fazer algo ali, ele não queria publicidade, não queria que as pessoas fossem a ele somente por isso, mas pelo que ele era. Então, chegou lá, e vocês vejam bem aqui o Senhor, né? Ao ponto dele curar aquele cego, ele não vê totalmente, e o Senhor levar ele até o ponto dele enxergar plenamente. Isso nos traz revelação clara de qual é o caráter do Senhor para conosco também. É assim que o Senhor faz com você. Você e eu éramos um cego de nascença, né? E o Senhor tem aberto os seus olhos, mas o Senhor não te deixa, vendo você ainda uma visão muito, muito pequena dele mesmo. Mas ele vai até o fim com você para que você possa ver claramente, possa ver ao longe como o Senhor trata aqui, né? O segundo aspecto que nós podemos ver logo em seguida, irmãos, no verso 27, diz o seguinte. Esse texto é muito rico, porque do 31 ao 38 fala acerca de Jesus caminhando nessa vida de humildade dele, indo para a cruz, que nós lemos lá em Filipenses 2. Mas não vamos alongar muito. Vamos ficar só aqui com 27 a 30, que ele diz assim: Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe eles: João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a respeito dele. Porque a revelação, irmãos, ela se dá pessoalmente. O Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer lavar os seus pés. E lá na frente, o Senhor quer enxugar as lágrimas dos seus olhos. Que o Espírito Santo, amados, nos faça tocar nesse caráter do Senhor, nessa manhã, diante dessa mesa, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, a qual o Senhor nos chama a participar com Ele. Isso não é algo comum, irmãos. Mas aqui nós vemos claramente, eram nós que devíamos
subir ao céu, mas Ele vem até nós, né? Ele falou, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vem até nós, está no meio de nós, Ele está aqui conosco, né? E nós devemos, nesse ponto, ver e tocar esse caráter da santidade do Senhor, que é a sua humildade, irmãos, e amá-lo, e adorá-lo, né? E saber que Ele te lavou e tem te lavado os seus pés, né? O Senhor tem feito isso. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém?